Boa tarde a todos. Mais uma vez a APS, né, em contato com os nossos associados, né? O objetivo é mantê-los informados daquilo que ocorre nas esferas judiciais, administrativas, que envolve os aposentados, né? Hoje nós estamos com um tema interessante, né, porque fala do papel das associações, né, nos processos administrativos que tratam dos nossos direitos e benefícios. Então, é muito importante para quem, principalmente para quem tem os planos de previdência privada, como é o caso dos planos Sabesprev, né? Então, o fortalecimento das associações, a APS incluída, né? É muito bom, através de aumento de associados, né? Da participação dos associados, né? Não é só da APS, né? Em todas as outras associações, às quais vocês têm alguma ligação. Então, o importante é nos manter unidos, né? Para que o nosso papel seja cada vez mais fortalecido. Para isso, hoje nós trouxemos a nossa colaboradora, a nossa parceira, doutora Tirsa, tá? Que vai falar sobre esse tema aí, né? Quero agradecer também a Irene, né, que vai estar junto com a gente, mediando aí a live, para que tudo transcorra normalmente. As perguntas, ao final, vão ser feitas através do chat, ok? Muito obrigado e aproveitem. Doutora Tirsa, à vontade. Obrigado. Obrigada, Zé Luiz. Irene, posso já começar ou você vai falar também? Tá bom. Então, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. Já vi várias pessoas conhecidas. Sempre é bom reencontrá-los por aqui. E nós estamos fazendo um trabalho com a APS já de longa data, voltado especificamente para essa questão da previdência complementar fechada. É um tema que ele diariamente ele sofre alterações, mudanças de compreensão, tanto do ponto de vista jurídico, né? Quando a gente fala de compreensão em relação à lei, interpretação sobre o tema, quanto de normas, porque existem muitas normas que são emitidas, não necessariamente você tem só uma lei geral, você tem vários instrumentos que são a gente pode dizer assim que mensalmente você tem novos instrumentos através de portarias, através de resoluções, que elas vêm regulamentar as diferentes esferas da Previdência Complementar fechada. Então, eu preparei aqui para essa live, já que o tema envolve o ingresso como terceiro, né, o papel das associações nesse novo marco regulatório. Eu preparei uma apresentação, acho que a Edna vai conseguir, né, Edna, colocar aí para nós, para a gente conseguir colocar um pouco para vocês da onde nós estamos partindo, então o que já existia em relação a isso, o que é o ingresso, né? Porque às vezes vocês também podem ouvir falar, eu já ouvi falar desse terceiro interessado, o que é isso? Quem é esse terceiro interessado? E qual é a legislação que tem, quais as situações que nós avançamos, né? E o que ainda precisamos avançar em relação ao tema. Em linhas gerais, essa é a ideia da nossa live de hoje. Então, o título é Terceiro Interessado, pode passar para o próximo. Aqui no segundo slide, eu trago para vocês especificamente a portaria, que é essa portaria 84 de 2025. Ela regulamentou como que se dá o ingresso das associações no processo administrativo. Então, existe toda uma norma que um pouquinho mais para frente, eu vou falar quais são as normas que já existiam, mas o que nós temos de novo, né, no cenário de 25 é essa portaria 84. Pode passar para o próximo. Então, antes de iniciar
exatamente o tema, eu trago aqui duas informações que têm a ver com esse tema, mas que mostram várias mudanças. Como eu falei no início aqui, a Previdência Complementar ela está sempre em constante alteração, né? Então, a gente nunca pode analisar uma alteração de uma forma estritamente, né, direcionada, eu só tenho a discussão do ingresso como terceiro. Não, é importante eu entender que eu tive essa norma agora em 25, mas eu tenho todo um cenário, né, que está sendo alterado e eu tenho outras questões que também foram alteradas. Então, um tema bastante novo e que saiu um dado recente agora é em relação àquela questão da adesão automática, né? Para quem ingressa, para quem começa a trabalhar, você já tem uma adesão automática no plano. E não o contrário, de quando vocês ingressaram, que vocês precisavam dizer que vocês queriam, aí vocês ingressavam. Então, isso mostra que teve um aumento de 13% da taxa de inscrição, teve um aumento das pessoas envolvidas nos planos de previdência complementar fechada, né? E acende uma luz ali muito importante em relação a quem representa essas pessoas, como essas pessoas estão nos processos sendo representadas e tendo voz, né? E um outro, que antes da gente iniciar aqui na live, nós estávamos falando, é sobre essa fala recente que teve tanto do Ricardo Pena, que é o superintendente da Previc, e aqui, para quem não é tão acostumado né, a quem são esses órgãos e tal, quem representa o governo, porque vocês sabem que a Previdência Complementar ela vem de um contrato privado, né? Vocês começaram com a relação de vocês, relação de trabalho, através do contrato de trabalho. Em razão do contrato de trabalho, foi oferecido um plano de previdência complementar, e esse plano de previdência complementar tem um contrato específico, né? Só que essa relação toda que se dá entre você, a sua empregadora e a entidade, que no caso de vocês é a Sabesprev, que a gente chama de entidade, né? Que é quem administra esse dinheiro de vocês. Existe uma fiscalização que é feita pelo governo. E aí o órgão que faz isso é a Previc. Então, ele fiscaliza e ele também regulamenta. Dentro da Previc tem várias responsabilidades, várias, né, diretorias diferentes. Existe um conselho, que é o conselho que vai editar normas. Então, quando a gente falar em Previc, né, nós estamos falando desse órgão fiscalizador do governo. E aí o presidente da Previc, ele fala que a Previc, é importante reforçar que a Previdência Complementar, ela vem do setor privado, né? Mas que cabe ao Estado fiscalizar e regular. Então, ele vai regulando através, né, de todas essas normas. Então, ele fala, e aí no mesmo evento que ocorreu no seminário recente, que foi realizado em maio, onde eles trataram do futuro da Previdência e a regulação do setor, o presidente da ABRAP, que é quem representa as patrocinadoras, ele fala sobre a criação de um código de defesa do poupador previdenciário. Então, é um tema que provavelmente a gente vai explorar mais numa próxima live, né? Porque não dá tempo da gente falar aqui, ficaria muito cansativo. Mas só para mostrar para vocês, assim, nós que trabalhamos para associações, nós fizemos um seminário no ano passado e nós falamos exatamente sobre esse tema da aplicação do CDC na relação de vocês, nesse contrato previdenciário que vocês têm com a patrocinadora, né, que é quem paga junto com vocês aquele valor que vocês economizaram a vida toda e quem também divide os prejuízos do plano. E a Sabesprev, então Sabesp, Sabesprev e vocês. É um contrato, né? Um contrato tripartite, porque são três partes, e a gente sempre defendeu a aplicação do Código do Consumidor. Mas nessas questões sempre tem muita discussão. Então, quando a gente analisa um histórico da lei, né, dos entendimentos, a gente vê que há muito tempo atrás quando começaram as primeiras discussões, a judicialização na Previdência Complementar fechada,
tudo ia para a Justiça do Trabalho. Depois esse tema saiu da Justiça do Trabalho, né? Alguns iam para a Justiça Comum, que é a Justiça Civil. Aí teve uma discussão no STF para analisar de quem seria a competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, e ficou na Justiça Comum. E quando foi para a Justiça Comum, aplicava o Código do Consumidor, que é mais benéfico, né? Sem dúvida alguma, para o participante e o assistido. Depois, isso foi alterado. Então, hoje não aplica o Código do Consumidor. E aí nós temos aqui a nossa crítica. Por que você precisa criar um código específico se você já tem, né, uma lei específica, uma lei que trata disso, que é o próprio Código do Consumidor e o Estatuto do Idoso, no caso do que vai aplicar para quem se enquadra nessa regra também. Então, é mais ou menos como esse caso que teve, né, recentemente nas redes sociais, do Felca, que ele falou sobre, denunciou abusos, né, com relação a crianças e tudo mais. E aí algumas pessoas falavam, a gente precisa de uma legislação forte, a gente precisa de normas que impeçam isso, mas nós já temos normas que impeçam essa situação, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já temos toda uma regulamentação. Então, muitas vezes, o que você precisa não é necessariamente mais uma lei, até porque para você ter uma aprovação de uma lei, nós sabemos o quanto isso daí é demorado, né? O quanto é moroso. Às vezes você vai levar o Código do Consumidor, a gente teve ali mais de 10 anos numa discussão até a aprovação de uma lei. Então, a questão é, nós temos já o nosso arcabouço jurídico, a questão é como nós aplicamos. Então, e aí vocês vejam a importância do papel das associações em todos esses espaços. Aqui eu estou dando um exemplo de dois temas mais gerais da Previdência e que a associação ela tem um papel muito importante nessa discussão. Inclusive, estiveram conosco, né, representantes da APS e discutindo naquele seminário exatamente esse ponto há um ano atrás. Então, só para reforçar, pode passar para o próximo. Aí, entrando no nosso tema mais específico pode passar para o próximo, Edna, da Previdência Complementar, do ingresso como terceiro, né, interessado, o que eu acho importante é a gente verificar que você tratar do ingresso, você traz aqui diretamente o que é a missão e o que é a força da própria APS, né? Porque nós estamos tratando dessas mudanças, né? De situações que o arcabouço jurídico já permitia, mas que agora ele traz de uma forma mais específica na Previdência Complementar, mas que traz exatamente aquilo que a própria APS se destina. Eu cito aqui a APS, mas isso envolve qualquer outra na associação, né? Então, o objetivo é a gente mostrar aqui o quanto estarmos organizados, fortalecidos, faz a diferença para essa participação efetiva, né? A fim de participarmos, de sermos parte nessa discussão e não apenas assistirmos alguma alteração que venha ocorrer no plano e depois sofrermos com a consequência daquele ato já concretizado. Então, apesar de todas dessas mudanças que, assim, nós podemos dizer que nos últimos 3 anos nós tivemos avanços, né, na área da Previdência Complementar em algumas questões, não como nós gostaríamos, sem dúvida alguma, esses avanços ainda foram pequenos, né, perto daquilo que nós gostaríamos, mas nós sabemos que também nós estamos vivendo um momento no mundo que é um momento de retirada total, né, de direitos, de você mudar o conceito do que é um direito e um benefício, trocando por valor, né, por um dinheiro, as pessoas estão muito descartáveis, como o Bauman fala, essa coisa das relações líquidas, de uma sociedade líquida. Naturalmente, nós sofremos esse reflexo também na Previdência Complementar fechada, né? Isso ocorreu nas relações de trabalho, quando a gente analisa em todos os países do mundo as reformas trabalhistas, né, assim, houve uma devastação no que se discute, no que se considera direitos sociais, garantias mínimas,
Isso não tem sido diferente no Brasil e não tem sido diferente na Previdência Complementar Fechada. Mas fato é que desde que teve a mudança de governo, nós conseguimos dialogar de uma forma melhor, né? Muitas entidades associativas e entidades sindicais encaminharam pautas, então teve um avanço em relação a normas como retirada de patrocínio, algumas nesse sentido, e essa aqui do ingresso como terceiro, ela decorre de um anseio dessas entidades coletivas, né, que representam participantes e assistidos, e que têm insistido para também fazer parte desse processo lá na Previc. Porque vocês que são os mais interessados, até então simplesmente assistiam, né, toda essa mudança que ocorria no plano de vocês, quando falava, foi encaminhado um pedido perante a Previc. Ninguém sabia como ia solicitar uma cópia de um documento, como ia solicitar um acesso, como participar efetivamente dessa discussão. Então, essa alteração na legislação, ela vem com esse intuito. Agora, apesar das mudanças que a gente coloca aqui, ele ainda necessita de muita, né, de uma maior efetividade. Pode passar para o próximo. No próximo slide, o que eu trago aqui para mostrar para vocês, né? Esse ingresso como terceiro, ele é ele na verdade já vinha, quando a gente pegar a legislação, lei federal, porque nós precisamos entender o seguinte, eu acho que para trazer para o dia a dia de vocês. Quando nós falamos de processo, vocês devem ter em mente que, é o processo judicial lá com o juiz, né? Aqui nós estamos falando de um processo que é semelhante ao judicial, só que ele não é na esfera judicial, ele é na esfera administrativa. Como nessas situações que vocês pedem quando vocês vão ao INSS, né? Para quem é ativo que pediu algum afastamento por doença ou para quem aposentou, né? A pessoa, você vai lá, você abre um processo administrativo e vai fazer uma discussão administrativamente para ver se você obtém ou não. Na Previc não é diferente, né? A questão é que não são vocês que vão até lá, é a entidade, a Sabesprev, que encaminha qualquer mudança que a patrocinadora solicita no plano. Então, o nosso grande debate sempre foi: queremos participar dessa discussão, porque as pessoas são parte nesse contrato, né? E não podem simplesmente ficar como espectadores, né? Você precisa participar efetivamente. Então, quando a gente analisa, desde 99, já existia a lei do processo administrativo, talvez alguns de vocês até já tenha utilizado em algum requerimento perante algum órgão do governo. Essa lei já garante, né, todo o contraditório, a ampla defesa, esses princípios que muitos de vocês já ouviu falar em algum momento. Depois vem a Lei 109 de 2001, que também fala da participação dos interessados. Tem a Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, né? Que essa lei vocês podem solicitar para qualquer um de vocês tem direito de solicitar informações. Não pode ser negado nenhum tipo de informação, né, pelos órgãos públicos. A questão toda é que nenhuma dessas legislações ela trazia algo específico da Previdência Complementar Fechada. E aí, no ano de 23, a gente já vê foi quando teve a primeira revisão. Essa resolução de 23, ela é muito grande, né? Ela tem 300 artigos, ela praticamente deu uma geral em todas as questões da Previdência Complementar Fechada, e ela traz a possibilidade do ingresso como terceiro, só que não estava, ainda dizia que necessitava de regulamentação. Aí somente 25 agora que ela teve essa regulamentação, estabelecendo quais são os formulários, quais são os procedimentos e tudo mais, para você fazer uma solicitação. Então, analisando um pouco, todo esse arcabouço, eu já tinha, né, algumas possibilidades de fazer solicitação de cópias, solicitação de ingresso e tudo mais, mas não existia algo específico como nós temos hoje. E aí vocês poderiam perguntar, mas por que isso é importante, né? O que está acontecendo hoje no nosso plano que a gente faria agora? Bom, primeiro que é fundamental que vocês saibam
da importância da participação efetiva em qualquer ato que vocês sejam afetados, né? Quando a gente fala de terceiro interessado, o terceiro interessado é considerado exatamente esse que a decisão que está aqui vai me afetar. Então, eu passo a ser um terceiro interessado. Eu sou afetado por essa decisão. Isso é considerado o terceiro interessado, né? Em segundo, todas essas questões que envolvem uma possível retirada de patrocínio, migração, que é algo que já teve no plano de vocês, saudamento, digamos que tem uma alteração de índice, querem alterar o regulamento, vocês sabem que vocês têm direito à eleição, né? Vocês embora passaram por uma privatização, mas as regras da Lei 108, que garantem a eleição na governança, elas foram mantidas. Então, digamos que vocês passam por uma situação que a patrocinadora decide apresentar uma sugestão de alteração no regulamento, né? Ou que vai alterar algum benefício de vocês, ou alguma alteração estatutária também dentro da própria Sabesprev, envolvendo a questão eleitoral. Tudo isso vai afetar vocês, né? Porque se vocês tem qualquer mudança ali dentro que ela afete ou a representatividade de vocês ou o benefício de vocês, vocês estarão sendo diretamente afetados. Vocês podem ser afetados para o bem ou para o mal. Ultimamente, a gente sabe que as mudanças não têm sido para melhorar nenhuma condição. Elas vêm geralmente em 99,999% vem para retirar algum benefício que já era garantido. Então, olhem a importância de ter a participação, né, da associação nesse processo administrativo que vai tramitar perante a Previc, porque aí você tem não só a discussão dentro da Sabesprev, que através dos representantes eleitos, quanto lá no órgão fiscalizador, que é para fazer parte desse processo administrativo. Então, transferência de gerenciamento, né, tirar da Sabesprev e levar para uma outra entidade, enfim, existem inúmeras situações. Por quê? Porque toda mudança que ocorre no plano precisa passar por esse processo que eu estou falando aqui para vocês. Então, ele é muito importante. E antes era considerado meio que algo, não, está lá na Previc, então, e as pessoas se conformavam muito também com essa resposta, né? De você não tem acesso e pronto. Mas nos últimos anos, o que nós temos visto assim foi um crescente afronta mesmo, né, aos direitos dos participantes e assistidos, e com isso houve um movimento muito mais forte das entidades, tanto associativas quanto as entidades sindicais, no sentido de querer uma participação efetiva. E isso tem demonstrado para a gente que é realmente um caminho muito importante e que ele precisa cada vez mais ser fortalecido. Pode passar para o próximo, Edna. Aqui, sobre a resolução, eu vou falar, então, sobre a admissão das associações como interessadas no processo de licenciamento. Como que uma associação ela pode ser admitida, né? É isso que diz a portaria. Pode passar para o próximo. E aí, no próximo slide, eu pretendo trazer aqui para vocês quem, quando e como que essas associações ingressam. Então, ele permite a resolução, a portaria, ela fala em associação, né? Que permite que a associação solicite requerimento digital, enviando requerimento digital, estatuto, comprovação de atuação prévia e documentos de legitimidade e representatividade. Vejam que é bastante genérico o que consta aqui, né? Então, assim, o que seria uma comprovação de atuação prévia? Uma entidade que ela é atuante, que ela tem muitas ações, né? Seja ações discutindo a lei que está, projetos de lei que estão tramitando e que envolvam o interesse dos seus associados, seja atuação como vocês, no sentido de formação dos seus associados,
Enfim, é bastante genérico, né? O que que comprova que você tem uma atuação prévia. E isso a norma não deu conta de trazer o que que efetivamente será considerado. Documentos de legitimidade e representatividade. Da mesma forma, se você tem um estatuto, você comprova já a sua representatividade, porque ele diz quem você representa, e a sua legitimidade se você comprovar que é uma associação atuante. Mas são critérios bastante genéricos, então vejam a importância de uma associação fortalecida, né? Pode passar para o próximo. A análise cabe ao responsável, então vai ter um responsável da diretoria, né? De cada diretoria, a diretoria de licenciamento, por exemplo, ela vai receber a documentação dependendo do que está sendo solicitado naquele caso. E tem sempre a possibilidade de um recurso para uma diretoria colegiada quando não é deferido. E uma vez admitida, ela pode formular alegações e apresentar documentos pertinentes. Bom, esse é um cenário ideal, né? Que a gente consiga entrar e dizer, olha, entramos, estamos participando e queremos produzir prova, temos isso, temos aquilo. Pode passar para o próximo. A questão é, foi dado play na portaria, né? Mas quando a gente tenta ingressar, a gente ainda não tem a liberação total. Existem vários entraves, várias dificuldades. Embora nós tivemos aí uma decisão recente, que eu vou falar para vocês, que foi na data de ontem, de um caso que já comprova que começamos também a caminhar nessa entrada em relação aos processos administrativos. Pode passar para o próximo. Aí, quais são aqui eu coloco como críticas e entraves, dificuldades, né? É um avanço, sem dúvida, mas a gente não pode permitir que seja apenas um avanço simbólico, né? A exemplo do que eu falei para vocês, do presidente da Abrap dizendo: vamos criar um código de proteção daquele que, né, como que ele chamou? Código de Defesa do Poupador Previdenciário. Aí vai lá e apresenta um projeto de lei e isso fica durante 10 anos. É uma forma de dizer: olha, eu fiz alguma coisa, eu estou muito preocupado com os aposentados, mas não vai ter efetividade alguma, né? Então, é a mesma coisa aqui. Nós temos que ter essa efetividade, porque as mudanças elas vêm ocorrendo nos planos. Então, ainda há uma resistência interna dentro da própria Previc, né? Nós tivemos 2 casos que foi necessário fazer mandado de segurança para pedir o ingresso nesses processos administrativos. Então, ainda precisa, né? Sempre tem uma questão: nós não temos estrutura, o nosso sistema ainda não está adequado. E aí nós temos evidenciado na prática, muitas vezes assim, prazo de 60 dias para prorrogado prazo de 30 dias para análise, prorrogado prazo de não sei quanto para análise. Com isso, a mudança que a patrocinadora fez no plano, ela vai se concretizando. Então, vejam, é igual um processo judicial, né? Semelhante. Não é igual, mas ele é semelhante. Por quê? Porque eu não posso deixar que o processo judicial corra sem que eu esteja fazendo parte, se eu sou interessado e aquela decisão vai me afetar. Aqui da mesma forma. Então, a gente ainda precisa garantir que tenha mais efetividade no ingresso das associações. Então, quando eles falam também, mas o ingresso é permitido, muitas vezes não foi o ingresso, muitas vezes foi cópias, essas cópias nem sempre vêm de forma integral, porque tem a questão da lei de proteção de dados, então você às vezes recebe um documento de 300 páginas, sendo que você tem 200 em branco, porque tem documentos lá que não dá para compartilhar. Então, você acaba não tendo uma real visão, né, desse processo. O próprio sistema ainda, ele é bastante falho. Quando você faz uma solicitação, você recebe um número novo. Então, é enlouquecedor, porque um processo, você pode ter 5 números nesse processo, e todos estão relacionados àquele processo. Não é como no judiciário, que você tem um processo, um número de processo, e quando você tem protocolo, você tem um número de protocolo. Mas você tem tudo condensado lá, né? Então, a gente ainda tem muito para avançar nisso. Pode passar para a próxima. O procedimento aqui que eu falei, né, formal, ainda aplicar interpretações restritivas, essa demora. Uma questão que nós
temos uma crítica que é assim, qual é a interpretação em relação ao conceito de associação, né? Ele é restrito às associações como vocês, né? Ou as entidades sindicais também são consideradas, porque a entidade sindical é uma associação também sem fins lucrativos, né? Então é um debate importante. Cada processo exige uma nova admissão, tem barreiras documentais, que foi o que eu coloquei. Se haverá mudança e houver pressão coletiva, né? Então, a mudança só vem quando, de fato, a gente começa a fazer. Então, esse é um tema que todas as associações estão atentas, né? E nós sabemos que, assim, foi um avanço? Foi. Já temos hoje um play, né, para iniciar esse jogo, temos, mas a nossa porta de entrada, ela precisa ser aberta efetivamente, né? Dá para a gente dizer que tem lá uma portinha, mas ainda não temos a real abertura para o ingresso e para que possamos realmente fazer um debate. Vejam, numa situação que tem um prejuízo para vocês, quando nós ingressamos efetivamente num processo, nós podemos apresentar provas, pedir para produzir provas, levar documentos e informações que muitas vezes a patrocinadora não levou, a entidade não levou, a patrocinadora, né, ela de certa forma, ela está representada pela entidade, porque nós sabemos que a entidade, ela tem ali a maioria, né, embora quando você tem paridade no conselho deliberativo, mas você tem o presidente que é da patrocinadora. Então, ela não deixa de ser um braço, né, e trazer os interesses da patrocinadora muito mais do que dos participantes e dos assistidos. Outra questão que eu gostaria de falar em relação a esse fortalecimento e dessa luta coletiva quanto mais associados as associações, a associação que vai pedir o ingresso tiver, quanto maior for o engajamento, né? Você amplia os recursos dessa associação, essa associação consegue ter profissionais qualificados que estejam constantemente e permanentemente ali atuando na Previc. Então, isso também vai trazer um patamar bastante diferenciado na hora do ingresso dessa associação e para garantir a efetividade da atuação. Pode passar para o próximo, prometo que já estou acabando. A vistoria associativa, sem uma associação ativa, a nova norma pode ficar no papel. Então, a força política e técnica são essenciais para garantir a efetividade, que foi o que eu acabei de falar, né? A gente precisa de uma associação que traga esse resultado para seus associados. E aí eu trago como exemplo o caso do Santander, que muitos de vocês estejam acompanhando, que teve o pedido de retirada de patrocínio do Santander, e esse processo ele vem, né, já uma disputa lá na Previc, mas também uma disputa judicial, e as associações elas pediram ingresso, conseguiram ingresso, e ontem teve a decisão da Previc que indeferiu o pedido de retirada de patrocínio. Ainda não foi publicada a decisão para a gente saber exatamente, né, todos os argumentos que levaram a esse indeferimento, mas fato é que você ter associações atuando lá, elas fizeram inúmeras denúncias, levaram muitas informações de dados que não estavam naquela documentação que é levada pela entidade que administra, que no caso é o Banesprev. O Banesprev, ele faz como se fosse um dossiê com todas as entidades precisam levar, né, a documentação obrigatória, e provavelmente não muitas das coisas que as entidades associativas e sindicais levaram como informação não estavam nesse documento. Então, isso mostra a real necessidade, né, desses espaços coletivos. Vocês podem até se perguntar, mas individualmente eu consigo acesso pela lei de informação? Eu consigo, mas uma coisa é você conseguir acessar, né, ter um período de acesso e você ter
direito a uma cópia, e outra coisa é você integrar aquele processo, falar naquele processo e conseguir uma efetiva decisão que beneficie, né, a você ou a seus representados, eu digo aqui como entidade associativa. Então, seria isso. Agradeço a todos que estão aqui presentes conosco. Sei que é um horário pós o almoço bastante corrido, aquele horário, né, que muitas vezes é horário um pouquinho de descanso, mas agradeço que começamos com um número menor, estamos com um número maior ainda aqui. Então, obrigada e fico à disposição. Eu tenho uma pergunta, Tirsa. Ou melhor, duas. Para eu credenciar a APS na Previc, precisa ter um processo administrativo aberto. Ponto. Ou não? Sim, precisa ter um processo aberto. Então, vamos lá, que a Sabesp pensa em fazer alguma coisa, daí a gente já se credencia, se cadastra para sermos o terceiro interessado, é isso. É isso. E não podemos dormir no ponto, porque senão... Não pode dormir no ponto, mas vocês também podem atuar lá na Previc, não só quando tem um processo que já está discutindo uma Isso. alteração, vocês podem sugerir mudanças nas normas, vocês podem encaminhar documentos para o Conselho Nacional de Previdência Complementar Mas fechado. isso, a PS não precisa ser cadastrada lá. Ou Não, precisa fazer o cadastro? não, precisa fazer o cadastro porque vai gerar um número de protocolo que vai ser um processo, né? Então, por exemplo, agora teve uma associação que encaminhou sobre transferência de gerenciamento para Tá. impedir que tenha, porque assim, como as patrocinadoras tentaram retirar o patrocínio e não deu certo, né? A gente teve muito êxito com o caso da Enel e aí teve a mudança da norma. Elas começaram a buscar outros institutos. Então, agora ou é transferência de gerenciamento ou é migração. Então, nós estamos, através de várias associações, tentando alterar essas resoluções e essas portarias que existem. A da migração, por exemplo, ela é muito ruim do ponto de vista da manutenção do plano. A E a transferência gente poderia participar. poderiam participar, aliás, devem participar, é muito importante. É só entrar no site da Previc e se manifestar dizendo que quer fazer o cadastro. E mandar Exato, a documentação. A gente encaminha, vocês tendo essa deliberação, a gente pode encaminhar para vocês. E aí abre um número de protocolo que vai ser um processo lá mesmo na Previc. Tá. Depois eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou falar dos nossos associados. O Cid está te perguntando. Doutora Terça, a retirada de patrocínio do Santander já não estava indeferido há tempos? Não, foi assim, quando teve a do Santander, a da Enel, que a gente participou diretamente, teve também a do Santander. Da Enel, nós conseguimos barrar no final de 23, né? E aí, restaram várias ações judiciais que estão em trâmite, mas lá na Previc a gente conseguiu barrar. Vejam que também, através do ingresso das associações. A do Santander, eles estavam em andamento, e aí eles tinham conseguido, através de uma decisão da Previc também, que foi indeferido. Só que o Santander ingressou com ação judicial e lá teve que ser reaberto esse processo de retirada de patrocínio. Então, esse processo voltou a tramitar na Previc. E ele estava de novo tramitando. Esse ano foi um ano que teve muita coisa nesse processo, lá no âmbito da Previc, teve muitas associações que ingressaram, muitas denúncias, e agora teve a decisão da Previc, que ela vem cumprindo uma decisão judicial, que disse que era para reabrir e para decidir em X tempo. Então, provavelmente, dessa decisão da Previc, eles devem recorrer para o colegiado. Se não for alterada, eles vão fazer a discussão no âmbito judicial.
mas parecia mesmo que estava resolvida, só que ela foi ressurgiu das cinzas, né? E então ela voltou, e nesses últimos, acho que ela estava tramitando desde do ano passado. Uma outra pergunta, Terça. Com a privatização da Sabesp, a lei complementar que nos regulava anteriormente, na Sociedade de Economia Mista, era 108, né? O estatuto da Sabesprev era todo feito em cima da Lei Complementar 108. Ela está alterando para a Lei 109. É muita alteração, Terça? É muita mudança ou não? Muita mudança. Primeiro tem que verificar o que ficou garantido no edital de vocês, né? Porque No contrato, né, Terça? é Naquele contrato, o contrato de Ficou que a privatização. Sabesprev permanecia e a patrocinadora seria a Sabesp. Mas em Isso relação à claro. governança, ficou garantida alguma coisa? Eu acho que não, acho que ficou aquilo que estava já. Porque a mudança da 108 para 109, o principal é a questão da eleição. Na 108, você tem a eleição dos participantes e assistidos, e na 109 você não tem. Na 109, a patrocinadora ela vai indicar. Pode Né? nomear todo mundo. Me Então, parece que essa é a intenção, viu, Tirza, de o Conselho Deliberativo ser todo indicado pela empresa. mas a gente não pode aceitar. Olha a importância aí, não só dos eleitos, né, de travar essa disputa no Conselho Deliberativo e impedir O essa Cid está alteração. aí. O Cid está aqui na Então, live. me parece que a principal mudança vai ser essa. Porque Acho que o é Cid assim, estava tentando falar, mas está sem áudio. ele pode falar pelo chat. Ah, o Cid, vou te falar. A nova diretoria da Previc. Epa, Não, mas eu acho que seria bom, eu não sei, pelo menos ele dizer o que está sendo alterado, não? não, eu já vou te falar aqui. A pergunta dele. A nova diretoria da Previc está tendo uma participação mais ativa a favor dos participantes? Ele pergunta para você. Olha, em alguns poucos aspectos, sim, não tem sido fácil a nossa vida lá. É, a gente ainda tem muita dificuldade, né? Sem dúvida alguma, essa diretoria é bem melhor do que a diretoria anterior, mas ainda existem muitas questões que a gente precisa avançar mais. Muitas, né? Então, esse exemplo que eu dei do ingresso das associações, ele é fundamental, né? Você permitir que as associações ingressem, você sair dessa coisa burocrática que primeiro uma hora é o sistema, outra hora é porque não tem regulamentação. Então, isso é um avanço que ele é importante que ele ocorra, né? Outra coisa, a interpretação, a gente ainda não tem uma decisão definitiva da Previc em relação a pedidos de entidades sindicais, mas não me parece nem um pouco adequado se a interpretação for restritiva, até porque as entidades sindicais representam ativos e aposentados. Então, assim, tem uma série de questões que nós estamos travando. Quando eu digo nós falo por diversas associações e entidades sindicais, né? Então, não tem sido fácil fazer o debate na Previc, né? Tem várias questões que nós somos vencidos, que você acaba tendo que judicializar para conseguir algum resultado. Embora a gente sabe que tem uma maior possibilidade de diálogo, uma maior boa vontade, né? Mas ainda temos muito para avançar, sem dúvida. Daí o Márcio aqui coloca, o cadastro da APS deve ser o cadastro que a gente estava falando, ao ser feito, ter um motivo neste momento.
Então, o motivo é participar e sugerir nas alterações da regulamentação, não é isso? Sim, sim. Tá? Se tivesse um processo administrativo em andamento, era uma coisa, mas não tem. Mas se a gente faz o cadastro, a gente consegue participar. E também, Pra... Irene, a importância de sempre os associados de informar endereço, se tem alteração de endereço, porque uma coisa que eles também já solicitaram foi número de associados, né? Isso pode ser que não teve nenhum caso nosso, né? Mas isso a gente pode dizer até pelo próprio judiciário, né? Às vezes você tem, agora mesmo com toda essa questão que ocorreu de fraude, de descontos indevidos em associações. Então, isso acendeu um alerta da importância de manter cadastros atualizados. Ah. Então, a Sabesprev, Tirsa, com a Lei 109, para ela ajustar o estatuto com a Lei 109, ela contratou uma empresa, ou melhor, a Sabesp contratou uma consultoria para fazer e pedir para a Sabesprev, e isso o Roberto, presidente da Sabesprev, que nos falou. E ele vai fazer a crítica a isso, tá? Ah, ao entendi. trabalho feito da outra. Certamente a gente vai te procurar para verificar o que a gente pode sugerir Tá. É, para porque, inclusive, a gente tem uma leitura de que você não pode simplesmente sair da 108 e passar para 109, né? Existem condições já pré-existentes nesses contratos de vocês. E a governança é uma delas, né? Então, é um Não, debate. mas eu acho que na governança, não sei se vai alterar ou se vai manter. Não sei, o Zé tá dizendo que pode alterar, né, Zé? Não tem mais pergunta. Algumas Posso colocações aqui. Posso só falar uma Pode coisa? falar. Não, porque e aí vocês vejam a importância, né, pessoal, não só de quem vocês elegeram para representá-los no debate lá no Conselho Isso. Deliberativo, né, quanto de uma associação como a PS, que é uma associação que faz o embate e que vai fazer essa discussão, trazendo inclusive argumentos mais contundentes. A gente pode, inclusive, auxiliar preparando os eleitos, fazendo discussões. Vocês, como associação, vocês podem mandar o ofício, fazer uma discussão na própria, pedir um debate na Sabesprev, mandar para a Sabesp, uma série de espaços que são ocupados e que você individualmente, né, é aquela coisa, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Não faz, Então, não. é a importância de tudo isso. E é um tema que nós participamos de acho que foi esse ano, a discussão da mudança da 108 para 109, É. e nós fizemos um debate bem interessante do ponto de vista mais técnico mesmo, do quanto não é possível fazer uma alteração numa condição, claro que eu estou falando aqui, né, a gente não Que sabe o que prejudique, né? está, mas que prejudique, exatamente. Agora, quando dia 21, você vem para a reunião do CD e Sim, você vai falar sobre governança. Certamente você vai abordar esse assunto, né? Você sim. fala Então, pouquinho tempo, mas é importante. tá. E também tem um projeto que está sendo discutido na parte da governança sobre sanções e tudo mais que eu pretendo trazer para vocês. Tá. Também na reunião do CD? Também, mas aí eu procuro Então, direcionar um pouquinho. Não, mas é tudo dentro da governança. tá bom, tá bom. Bom, Tá. Edna, nada mais? Não, Irene, mais nada. Nada. Essa observação do Magra aqui foi você que colocou? Pois sim, ele trouxe essa observação Tá, na que ele reunião do trouxe. conselho, é. Isso. Tá bom.
Mas aí é uma observação pessoal dele, né? Zé, você quer encerrar? Não temos perguntas. Abre teu microfone, Zé. Agradecer a Tirsa pela participação, pela colaboração. Até a próxima, né? Até dia 21, na reunião do CD. Precisamos manter nossos associados aí bem informados sobre tudo Bem esses. informado mesmo. E A eu quero Irene, avisar que vai estar gravado. tá. Irene, obrigado. A Obrigada a equipe você. de apoio, obrigado. E a todos que participaram aí da live, nosso muito obrigado e até a próxima, tá? E não vai demorar. No mês que vem vai ter outra live importante aí, tá? Um abraço a todos. Essa reunião vai estar no nosso site, tá? Se vocês Sim. puderem divulgar para as pessoas, a gente agradece. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada, pessoal. E Tchau. vamos trazer Tchau, mais Zé. associados também, né? Vamos trazer mais. Tá bom. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau.